Olá pessoal do nono ano, aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de literatura, e anteriormente nós havíamos discutido um pouco sobre o gênero textual, principalmente sobre o conto e o mini-conto, e hoje eu quero retomar um pouco nossa discussão, falando um pouco sobre o gênero textual romance. O romance, inicialmente, ele era conhecido como a língua popular do povo romano, certo? Então ele não tinha nenhuma ligação com a estrutura textual como nós a conhecemos. Só que com o tempo, após a modernidade e através do romantismo, se popularizou o termo romance. Romance é uma espécie de narratividade, certo? Longa. Então, o romance é o tipo de gênero narrativo mais longo é, que nós temos contato. Então, como vocês podem perceber, nós conversamos sobre o conto e eu falei que o conto e o mini-conto são os menores elementos narrativos. O romance é o maior elemento narrativo, certo? Pois o romance ele pode ter uma extensão enorme, ele pode ter mais de 1000 páginas, assim como ele pode ter 300 páginas, certo? Então é o tipo de narratividade que tem um espaço maior, um tempo maior, tem mais personagens, mais história, enfim. O romance, ele inicialmente, ele tinha como foco as aventuras de cavalaria, certo? As narrativas de cavalaria, que contava história de heróis, que definiam a honra de mulheres amadas, enfim. E o gênero se tornou bastante popular com a ascensão da burguesia. Então, o filósofo George Wells, certo? Ele diz que o romance é o maior feito da burguesia, que deixou as obras mais acessíveis, ampliou o acesso às obras, deixou a linguagem mais acessível às camadas populares, certo? Então, o acesso à cultura se tornou algo muito mais acessível através do romance. A literatura ela se torna algo mais palpável através do romance. O romance é uma narrativa literária, certo? Então ela organiza-se em sequências de fatos, ela é ficcional, ou seja, ela tem um pé na realidade, ela tem que ser verossemelhante, ou seja, semelhante à realidade, mas ela não trata de pessoas reais, ela é ficcional. E ela se passa em um determinado tempo, que pode ser um tempo ficcional ou pode ser um tempo real, certo? Alguns dos textos eles não são construídos com uma relação temporal lógica, ou seja, as coisas elas não são contadas de forma linear, as coisas elas podem acontecer de forma com que o tempo seja confuso, certo? Para que o leitor também se sinta confuso com o tempo da narrativa, certo? E o romance ele consegue abraçar diversos gêneros. Pode existir um romance de terror, pode existir um romance que seja romântico, que tenha um casal, que tenha um foco romântico, mas o romance ele não se chama romance por causa dos casais românticos, certo? Porque o romance ele pode ser real, imaginário, enfim. E ele pode tratar de vários gêneros. Pode ser um romance policial, um romance de terror, um romance romântico. Enfim, ele trata de várias outras questões, de outros vários gêneros, certo? A estrutura da narrativa é aquela estrutura conhecida pela gente e ela acontece no romance também. Todo romance possui narrador, possui personagem, possui tempo, espaço, enfim. E existe essa sequência temporal. Obviamente que a sequência temporal ela não é obrigatória. O tempo ele não tem que ser linear. As coisas não podem acontecer em linearidade sempre, certo? Às vezes nós entramos em contato com romances que se passam dentro da cabeça do personagem. Então o tempo não é um tempo cronológico, é um tempo emocional, certo? O narrador, nós sabemos, pode ser em primeira pessoa, sendo o personagem, pode ser em terceira pessoa, quando ele é um observador,
certo? Os personagens, eles são variados. Em um romance é mais variado ainda, porque um romance, dependendo do tamanho do romance, tem personagem secundário, tem personagem principal, tem vilão, que é o antagonista, tem os personagens, tem até os figurantes, se a gente imaginar que existem personagens que são apenas citados, apenas como complemento do romance, certo? Nós temos o enredo, e o enredo, gente, é o fato a ser contado na história. Então, eu digo que o enredo é como se fosse você resumir a história em 2 linhas, em um parágrafo, praticamente. Que é você pegar a história, enxugar ela e deixar só os fatos principais. Esse é um enredo, certo? Nós temos o tempo, como eu expliquei, o tempo ele pode ser cronológico, que é o tempo normal, o tempo como nós conhecemos, dia, noite, tarde, enfim. E existe o tempo psicológico, que é o tempo que se passa na cabeça dos personagens, que é demarcado por sensações, sentimentos, acontecimentos, certo? E o discurso que tem no romance é um discurso mais romanesco, né? Que é um estilo mais literário. Então o romance é pura literatura, ele é subjetivo, mas ao mesmo tempo ele pode ser direto, ele pode ser uma narrativa tradicional, ele pode trazer diversos tipos de narrativas juntos. Então, o romance ele pode começar como um romance de terror, mas e se surgir um casal ali e se tornar também um romance? Então, há essa mistura de gêneros, certo? Tem várias formas de literatura, nós sabemos, então o romance ele pode englobar tudo isso. Existe o discurso dos personagens também, enfim. São algumas das características dos romances, certo? Bem, eu vou mandar o slide de pesquisa para o grupo, fiquem de olho, assim como uma atividade de revisão, para vocês fazerem, entender se vocês estão a par do conteúdo, se conseguiram absorver o conteúdo. É importante que vocês façam essa atividade e me mandem, certo? Até mais, espero que vocês estejam bem nessa quarentena e até a nossa próxima aula.